coloca aí o tema Espiritismo e Espiritualidade. Há uma certa confusão nestes termos, em determinadas leituras, interpretações, mas a gente vai percebendo que o Espiritismo é instrumento, né? Mas a grande finalidade de nossas existências é que nós alcancemos luz espiritual, ou seja, espiritualidade. Toda religião que se propõe ao melhoramento do homem, da criatura humana, deve ser respeitada, enfim, deve ser apoiada, mas, como nos dizia Humberto Holden, no introito das duas obras, e Humberto Holden esteve, em Goiânia por algumas vezes, trazido pela Dona Maria Antonieta e outros companheiros, brasileiro, criado no Brasil pelos jesuítas, escreveu um pouco mais de 60 obras, muito conhecido no mundo inteiro e quase que desconhecido no Brasil. Para se ter uma ideia, ele ocupou em Massachusetts a cadeira de filosofia na mesma época, o período em que Einstein ocupou a cadeira de física. Eram amigos. Dizem alguns, inclusive, que foi o encontro do grande cientista com o grande filósofo. E Humberto Holden fazia uma advertência no início das suas obras, grande parte delas, dizendo que religião é importante, mas não é fundamental. Nos soa até um tanto quanto estranha essa expressão, mas ele explica. É importante porquanto, aqui já inclusive dissemos, propõe o melhoramento do homem, mas não é fundamental, porque se assim for, é o chamado fundamentalismo que a gente tem visto aí nos últimos anos, nas últimas décadas, aviões em prédios, a incompreensão, enfim, a violência, campeando ainda em alguns pontos do nosso planeta. E ele diz que religião é forma. Então alguns gostam de se ajoelhar, outros não se ajoelham. Uns gostam de acender velas, outros já não têm essa prática. Uns gostam de representar por imagens aqueles que são importantes naquele culto, enfim. Outros já também não os utilizam, ou não utilizam-se destas imagens. Então ele nos diz, religião é forma. E o que é mais importante, o que é fundamental é religiosidade. Então, se religião é forma, religiosidade é essência. E religiosidade é inato à criatura humana. Ou seja, essa ligação criatura-criador, como dizem os meninos, viu, Lurtone, na atualidade, os jovens, essa ligação é online, é direta. Não há necessidade de intermediários. Daí nós dizemos, então, ser a doutrina espírita ou o espiritismo um instrumento. O papel da casa espírita nesta perspectiva não é, então, apesar da importância do estudo da doutrina e da sua prática, mas por ser instrumento, a finalidade da casa espírita não é criar mestres, doutores em espiritismo. A finalidade da casa espírita e aqui recebemos uma mensagem ao entrarmos, é incentivar a criatura a se tornar, então, homens e mulheres de bem. Esta é a finalidade. Agora é óbvio, se a gente acolhe ou escolhe a doutrina espírita como esse instrumento em nosso favor, nós precisamos conhecê-lo, né? Precisamos estudar o espiritismo, praticar o que a doutrina nos ensina. E recebemos a mensagem justamente o homem de bem. E é uma lição do Evangelho, nós sabemos que está lá
É óbvio que homem aqui na perspectiva da criatura humana, né, homens e mulheres, como sendo aqueles que praticam a lei de justiça, de amor e de caridade. Eis então o homem de bem anunciado no Evangelho segundo o Espiritismo. E esta é a proposta, né, da nossa reflexão. Que nós alcancemos espiritualidade, luz interior, deixando o homem velho para trás, construindo estas novas possibilidades de nos tornarmos homens e mulheres de bem, para que aí sim tenhamos vida, e vida em plenitude. Se nós questionarmos, e olha que estamos em um domingo, né? Eu cheguei, como eu estava acostumado pelo lado de lá, eu cheguei e estava encontrando, eu falei, será que tem alguma coisa errada? E logo o Lurton me liga, né? Você vai vir, Eduardo? Eu falei, não, estou aqui nas imediações, só falta eu achar por onde eu entro, né? E aí, se a gente pensar, o que nos traz numa manhã de domingo, a gente tem ido em outras instituições também, dias de semana à noite, talvez depois de um dia intenso de trabalho, de atividades que todos nós desenvolvemos, né? O que nos traz? O que estamos a buscar? Alguém poderia dizer, um ensino, uma boa reflexão, um aprendizado, saúde, prosperidade e assim por diante. Mas, se formos buscar, em essência, o que nós buscamos ou o que nós fazemos, que nos traz a casa espírita, nós poderemos resumir em uma palavra. O que nos traz aqui? Vida. Nós estamos em busca de vida. Mas não a vida no sentido da existência. Porque as preocupações, as agitações humanas nos empurram para as preocupações da nossa atual existência. E isso não deixa de ser legítimo, de ser justo, enfim. Nós estamos fazendo uma crítica. Mas não é essa a vida que Jesus nos prometeu. Até porque Jesus não veio para curar corpos. Ele veio para libertar almas. E aí quando ele nos disse, vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Ou seja, a verdadeira vida. E a vida ela não se resume ao berço, seja ele de palha, ou dentro de mansões, enfim, até alcançarmos a sepultura, seja ela de cinza ou de lama. A vida não é apenas isso, ou este percurso, que todos nós estamos fadados a percorrer. Mesmo que os alquimistas, os cientistas, todos aqueles que se dedicarem, ainda hoje se dedicam, para alcançar ou conseguir na natureza algo que nos leve a ter mais vida na perspectiva material, ainda assim nós não temos notícia de nenhuma criatura humana passando de 150, 160 anos. Todos nós haveremos de fazer a grande viagem. Então, sobre estas questões, ou seja, será que nós estamos realmente despertos para vivermos esta verdadeira vida, que é a vida espiritual? Pois que nem só de pão vive o homem, ademais vivemos muito mais de outros tipos de energia do que aquela que alcançamos pelos alimentos materiais. Mas infelizmente não damos a devida atenção para este contexto. Acordamos, desenvolvemos as nossas atividades,
Deitamos, passamos um terço praticamente da nossa existência no leito da cama, acordamos, desenvolvemos as atividades novamente, dormimos, acordamos, dormimos, acordamos, dormimos, acordamos, dormimos. Nos parece que o piloto automático está ligado e não temos a capacidade muitas das vezes sequer de mudar a rua por que passamos, conhecemos todos os buracos, tudo que está escrito, todas as fachadas, e se não tomarmos cuidado, chegamos ao final deste pequeno, quase que vamos dizer insignificante percurso das nossas vidas, sem termos aproveitado verdadeiramente as oportunidades que nos têm sido concedida por acréscimo pela providência divina. Então, muitas das vezes, aquilo que nos alcança, seja a amargura de uma perda familiar, seja a dificuldade em relação à plenitude de saúde física, seja os tormentos psíquicos, os desequilíbrios que são cada vez mais comuns nesse período de transição do nosso planeta, tudo isso é instrumento para que a gente então desperte para as realidades espirituais. Cada um à sua maneira, a seu modo, dentro das suas oportunidades de aprendizado, porque a cada um lhe é oferecido aquilo que realmente precisa. Ora, e assistíamos um vídeo recentemente, e hoje é assim, a gente assiste, mas quase que a metade do planeta também assiste junto, né? A dinâmica do planeta está assim. E se alguém tiver visto, vai se lembrar. Uma fala, acho que em um seminário do professor Cortella, e ele, na verdade, não trazia informação nova. Acho que o mérito dele foi ter concatenado essas informações para uma reflexão mais ampla. Porque a gente sabe da relevância do que nós denominamos como problemas para as nossas existências. Todas as dificuldades que nos alcançam são oportunidades de aprendizado. É isto que nos faz pessoas mais fortes. Criaturas que têm condições de lidar com as adversidades, com a chamada impermanência da vida. A gente quer estar no controle. Nós queremos estar naquela estabilidade absoluta. Infantilidade tremenda, porque a própria vida nos demonstra que o que existe na sua dinâmica é uma impermanência. É óbvio que temos que ter segurança, organização, disciplina, né, para que a gente tenha regularidade na nossa existência. Mas querer ter o controle absoluto das coisas e o que é pior das pessoas, aí já estamos caminhando para alcançarmos dificuldades. Dificuldades que vêm em promoção ao nosso crescimento, a gente compreender que não é por aí, né? Ora, e o professor Cortella dizia-nos assim nesse vídeo, até porque a gente pensa que os nossos problemas são aqueles os maiores do mundo, né? A gente fica às vezes tão envolvido com os nossos problemas que nos esquecemos até das coisas mais importantes. Daí se dizer, não é pedir fardos leves, mas sim ombros fortes. Precisamos avançar. E aí ele nos dizia assim, que pelos dados atuais, apesar de ser muito dinâmico, mas caro para a reflexão, nós temos cerca de 100 bilhões de galáxias no universo até então conhecido. Eu falei galáxia, 100 bilhões, o Lurtone até, né, começou a meditar, né, Lurtone?
Isso talvez foge à nossa métrica, né? 100 bilhões de galáxias é quase como dizer nada. A nossa galáxia, denominada Via Láctea, então, é uma dentre 100 bilhões de galáxias. E olha que a Via Láctea, láctea de leite, né? Essa camada leitosa, luminosa, branquiçada, que nos brinda as madrugadas, ela é uma dentre essas 100 bilhões e ela inclusive se encontra na periferia do universo que nós conhecemos. E a Via Láctea, por sua vez, ela também é formada, segundo os estudiosos, por cerca de 100 bilhões de estrelas. Se nós multiplicarmos 100 bilhões de estrelas da Via Láctea com 100 bilhões de galáxias, nós alcançaríamos um número matemático extraordinário. É como se pegássemos o número 10 e colocássemos 21 zeros à sua direita. Eduardo, continuamos no escuro, né? A nossa percepção ainda não consegue dimensionar tudo isso. Mas, na nossa Via Láctea, nessas 100 bilhões de estrelas, existe uma estrela que nós chamamos de Sol. Na linguagem anterior, de quinta grandeza, atualmente, na linguagem atual, né? Uma estrela anã. Em torno dessa estrelinha giram 8 planetas, ou 7, não entrando aqui na discussão se Plutão é ou não um planeta. E dentre esses 8 ou 7 planetas que giram em torno dessa estrelinha, tem um chamado Terra. Então, ou seja, a nossa casa, a nossa morada. Então nós vivemos em um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que juntamente com outras 100 bilhões de estrelas compõe a Via Láctea, que é a nossa galáxia, que ao seu turno, com outras 100 bilhões de galáxias, compõe o universo por nós até então conhecido, e o que é mais grave, vai desaparecer. Isso o que a luz nos permite alcançar, enxergar os equipamentos. Ora, na Terra, o método utilizado ainda hoje é de Linneu, o pensador Linneu do século XVIII, 1746, alguma coisa por ali. Ele criou o método de se catalogar as espécies do nosso planeta. E na atualidade, são cerca de 1,2 milhão ou milhões de espécies que habitam este planetinha. Dentre esse 1,2 milhão ou milhões de espécies, nós somos apenas uma espécie, a espécie humana. Desse 1,2, cerca de 1 milhão habitando a Terra e 250, 200 mil habitando a profundeza das águas. Dessa nossa espécie humana, nós somos cerca de 7,6, 7,8 bilhões de indivíduos. E aqui entra o contributo da doutrina espírita. Lá no livro Roteiro, segundo Emmanuel, a família espiritual, a família humana da Terra é de cerca de 20 bilhões de espíritos vinculados a essa escola chamada Terra, que também é, vamos dizer, uma oficina de trabalho, um hospital para as nossas almas. Mas vamos continuar com as informações da ciência. 7,8 bilhões de indivíduos aproximadamente. Então, você que aí está, eu, enfim, somos um indivíduo dentre 7,8 bilhões
de indivíduos dessa mesma espécie que habitam esse planetinha juntamente com 1,2 milhão ou milhões de espécies. E esse planetinha habitado por tudo isso, e olha que esse 1,2 milhão dizem que não representa nem um terço ainda, né, porque ainda falta muito a ser catalogado. Mas, para que temos que habitam então um planetinha que gira com outros 7 ou 8 planetinhas, né, em torno de uma estrelinha chamada Sol. Essa estrelinha, então, com outras 100 bilhões de estrelas, compõe a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, está na periferia, que juntamente com outras 100 bilhões de galáxias compõem o nosso universo conhecido e que vai desaparecer. Olha que extraordinário. E aí o professor Portela diz assim, ainda tem gente que fala assim, você sabe com quem você está falando? E ele responde dizendo assim, você tem tempo? Né? Olha o nível que chega a prepotência, a arrogância, a estupidez, vamos dizer, da criatura humana. Em achar que por algum tipo de status ou condição material, ela tem poder que pode então colocá-la em uma situação de privilégio, vamos dizer assim, para não utilizarmos outros adjetivos em relação às demais criaturas, aos demais seres, a tudo isso que compõe o que é extraordinário, ou seja, a criação divina. Como dizem os jovens, nós precisamos baixar a bola, né? E para baixar a bola é preciso então se conhecer. É preciso fazer essa viagem para dentro. É preciso amadurecer. Mas não é do ponto de vista dos cabelos que vão ficando grisalhos. Não é um amadurecimento ou daqueles que já se foram, né? Até porque mulher não envelhece, né, gente? Mulher fica loira, né? São mais inteligentes que nós, né? Ou seja, é o amadurecimento do ponto de vista espiritual. Precisamos dar a devida atenção para as coisas espirituais. Porque aí as coisas materiais vão acontecendo por acréscimo, é natural. Quando a gente alinha o nosso ser com todas essas energias que regem o equilíbrio do universo, a vida flui em plenitude. Ora, e ser cristão é muito simples. É crer em Deus, nessa causa extraordinária que organiza tudo isso, essa mente inteligente que administra a criação, buscar a verdade e praticar o bem. Não é simples, é muito simples. Não precisa ter helicóptero, não precisa, já fui no helicóptero, né? Não precisa ter todos os títulos da academia, não precisa ter o poder vil e temporal da terra, não precisa de N coisas que nós vamos então buscando. Mais uma vez, não estamos fazendo uma reflexão em demérito a estas coisas e a estas conquistas. Isso também é de Deus. Mas nós precisamos, naquela curva da vida, dar um olhar, uma atenção, uma importância diferente à nossa realidade espiritual. Nós tomamos banho, vou dar um exemplo prático. Nós tomamos banho todos os dias praticamente, até porque estamos em um país tropical. Ou seja, que bom. Mas quantos banhos nós tomamos espiritualmente falando por dia? Percebe? Do corpo material não descuidamos. São tantos cosméticos, eu chego em casa no banheiro, é difícil até eu entrar às vezes que eu tomar meu banho.
que a esposa coloca tanta coisa, a pia é até grande, viu, Bruton? Mas é tanto pincel que eu falo, será que tem tanto poro assim para tanto pincel? É incrível. E olha que cosméticos, né? O que em especial eu estou falando das mulheres, mas os homens também já estão, como diz os jovens, nessa vibe, né? Não estamos condenando isso, pelo contrário, é uma reflexão apenas. Não estou emitindo juízo de valor, é uma constatação. Mas cosmético vem de cosmos, significa harmonia, beleza. Eis aí o cosmos, a energia cósmica universal. As mulheres estão buscando beleza, e é justo, enfim. Mas a gente não percebe que a beleza material, por mais que a gente lute contra o Deus Cronos, o cronômetro, ela vai se esvaindo. O tempo é implacável. Ao passo que a criatura que busca a beleza interior, isso flui na matéria, isso gera vibração, porque a pessoa quer estar bem consigo, obviamente, em primeiro lugar, mas estar bonita também para se relacionar com os outros, para que isso flua com maior facilidade, né? Mas é curioso que a pessoa que está bem interiormente pode até não ostentar essa harmonia física ali, né, de beleza material, que ela contagia as pessoas. As pessoas querem estar próximas, querem ir até a sua presença, porque é vibração, né? Então nós temos que melhorar a nossa vibração. Temos que dar valor à nossa espiritualidade. E a doutrina espírita, nesta perspectiva, é extraordinária, porque ela rasga os véus e coloca a criatura diante do altar da sua própria consciência. E íamos dizendo, né? E ser cristão é tão simples, crer em Deus, buscar a verdade e praticar o bem, pode não ser fácil, mas é simples demais. Talvez nós, na nossa complexidade, principalmente a complexidade íntima, é que acabamos por estragar as coisas. E se a gente não para observar o que canta no nosso íntimo, como que nós vamos promover esse aprimoramento interior? E como então promovermos esse trabalho de observar mais a nossa espiritualidade, valorizar mais? Falamos do banho, né? Quem se preocupa naquela oração, no banho espiritual, nessa conexão, né? Como dizia Humberto Louder, na essência. Aí nós temos que lançar mão de instrumentos, né? E não há como a gente alcançar equilíbrio, luz espiritual, se não exercitarmos o silêncio. Não aquele da plaquinha, né? O silêncio é uma prece. Não. E alguns poderiam pensar, o silêncio então de cerrar os lábios. Também não. Não estamos falando disso. É aquele silêncio mental. Silêncio, vamos dizer, para observar o nosso íntimo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque muitos enxergam, mas não veem. Muitos escutam, mas não ouvem. Porque estão distantes da sua espiritualidade. E como então fazer esse silêncio? Nós precisamos silenciar a nossa cólera. Precisamos silenciar as nossas vaidades vãs. Precisamos silenciar a nossa insensatez.
Precisamos silenciar os nossos desejos menos nobres. É este silêncio que nós precisamos conquistar. E como? Aí tem que ter disciplina, né? Tem que estar disposto. As pessoas pensam que disciplina é algo que vem para tolir a nossa liberdade. Não! Disciplina é algo que vem para organizar as nossas vidas, para que a gente tenha mais tempo para fazer aquilo que a gente gosta. E fala disciplina, as pessoas pensam, então já vai. Não. E vamos pegar um exemplo concreto. Nós temos até meio de 10. 5 minutinhos. Vamos pegar um exemplo próximo, porque a gente fala assim, seguir Jesus e pensando, Jesus está muito longe da nossa realidade, né? Espírito puro. Nós vamos pegar o Chico aqui, 15, 20 anos atrás. Quando que ele teve acesso ao seu guia espiritual? Aquela imagem emblemática, né? E até poderíamos perguntar, quem aqui já conversou diretamente com o seu guia espiritual? É da tradição antiga, inclusive, anjo de guarda, não é assim? O doutrina espírita também nos diz que nós temos um guia espiritual. Quem conhece o seu? Eduardo, mas aí tem que ter atividade, né? Tem que isso, tem que aquilo, né? Nós conversamos com ele todos os dias de noite, viu, gente? Diretamente. Só que nós estamos valorizando tão pouco que a gente acorda preocupado com tantas coisas das agitações humanas que essas informações importantíssimas para o nosso equilíbrio, nossa felicidade, nossa paz, vai ficando em segundo plano, na periferia. E aí às vezes tem alguns inclusive que pensam, Deus me abandonou, porque não é possível, do jeito que está é só pepino, só problema. Será? E aí então, retomando a reflexão do Chico, foi ali, aquela imagem emblemática, em silêncio, junto à natureza, naquela cascatazinha do riacho, lembram? Que Emmanuel apareceu para o Chico. Olha o cenário. Eduardo, mas lá em casa não tem riacho. A gente sempre, pela nossa inteligência que é extraordinária, vamos encontrar uma justificativa. Aliás, pode até encontrar uma explicação, mas justificativa não, porque explica, mas não justifica. Porque quando a gente quer, e eu comecei falando disso aqui, olha que obra extraordinária. Quando se quer, se constrói, se faz. É da lei de trabalho. Mas acontece que a gente não quer se observar, não quer despertar a espiritualidade. Se a gente ficar 5 segundos sozinho, a gente corre e vai ver o que está no Instagram, o que está no WhatsApp. Nós temos uma dificuldade gigantesca de ficarmos sozinhos com a gente mesmo. Quando a gente vai ficando sozinho, a gente corre e pega alguma coisa, né? Ainda que esdrúxula, para fazer, para observar. Jogando fora o que nós temos, porque olhem só, a tecnologia que nós temos nesses computadorzinhos que a gente carrega no bolso hoje, aqui tem mais tecnologia do que a nave que levou o homem à Lua. E tudo isso veio para facilitar a nossa vida, para que nós tivéssemos mais tempo para olhar para onde? Para dentro. Só que a gente se embriaga e deixa o tempo fluir sem valorizar aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial. E estamos falando sobre tudo isso e nos colocamos no centro da questão, até porque dizem assim, quem está com o microfone vira a maioria, né? Mas também fazemos parte desse mesmo contexto. Estamos falando, inclusive, para nós mesmos. Mas tudo isso que estamos a refletir
A doutrina espírita, então, trazendo-nos a crença nesse Deus único, soberanamente justo e bom, a imortalidade da alma, a possibilidade do intercâmbio espiritual, porque apesar desse mundo, desse universo extraordinário, nós não estamos isolados no nosso planeta, abandonados aqui na periferia do universo. Intercâmbio espiritual, reencarnação e o Evangelho redivivo do Cristo, com esses 5 postulados básicos da doutrina, nós temos ferramenta extraordinária para promovermos essa transformação interior, que é a verdadeira tarefa pela qual nós somos matriculados nessa escola chamada Terra. Quando nós, então, despertarmos para estas realidades, as coisas passam a mudar. Não é o Eduardo que está falando, não é a direção da Casa Espírita, não é Kardec na compilação das obras tão somente. O convite de Jesus é para que sejamos cartas vivas dessa mensagem. Faz o teste. Não vai renovar agora o ano, vamos renovar os propósitos. No dia a dia, nas pequenas coisas, vai mudando o comportamento e os pensamentos, obviamente, e verifique se a vida vai mudando ou não, se as coisas vão se encaixando ou não, porque tudo no universo conspira ao nosso favor, desde que estejamos em condições de receber tudo isso que está programado para cada um de nós. Agora, Jesus nos disse, e é busca do grande, Marcelo? Deixai brilhar a vossa luz. Vejam que o verbo é na passiva, deixai. Se a gente só deixar, já flui, percebe? Se a gente abandonar um pouco a teimosia, abandonar um pouco a arrogância e uma série de outros comportamentos infantis, a luz haverá de brilhar. Porque ele nos disse: deixai brilhar a vossa luz, podeis fazer o que faço e, se quiserdes, muito mais. E esse é o desafio, Esse é o nosso grande desafio. E aí, ainda falando de ciência, caminhando para o nosso encerramento, e se a proposta do tema era refletir sobre espiritismo e espiritualidade, temos um foco, uma ênfase maior na espiritualidade, porque precisamos de despertar para as realidades espirituais, não para os fenômenos espirituais, porque os fenômenos estão acontecendo a cada segundo. Tem espírito que passa que a gente não vê ele também não vê a gente, porque muitos pensam que desencarnei e posso tudo. Cuidado! As nossas capacidades espirituais dizem respeito à luz espiritual que nós temos, porque podemos inclusive chegar na espiritualidade com os nossos sentidos mais prejudicados com os quais nós temos tido oportunidade de exercitar na atual existência. Notícias à mão cheias nós temos de que companheiros chegam no mundo, irmãos chegam no mundo espiritual na condição de verdadeiros mendigos espirituais. É Deus. Não. São escolhas. E a lei de ação e reação é implacável. Não tem como a gente plantar quiabo e querer amanhã chupar melancia. Não tem como. A responsabilidade é nossa. E viver é uma responsabilidade muito grande. Mas falar de espiritismo, então, e falar de espiritualidade, acentuando essa nossa necessidade que temos de valorizar as coisas espirituais. Espiritualidade é assim, gente, está muito vinculado à generosidade. A gente fala em regeneração, não é? Está ligado também, de certa forma, à generosidade. Eu vi uma fala do Simão Pedro recentemente, em que um pai de família desempregado, já aturdido com aquela situação e buscando emprego, querendo trabalhar, não era oportunismo, e foi pedir numa instituição alimento, porque ele saiu de casa e disse para o filho: papai vai trabalhar e vai trazer comida, porque já tinha alguns dias que não comiam. E aí ele contou a história, os companheiros correram, juntaram uma cesta básica para ajudar aquele homem e sua família. E aí ele ia embora, o companheiro disse: calma aí,
veio com outro saco cheio de sacolas, falou, vamos colocar esses mantimentos nessas sacolas aqui de supermercado, para você chegar em casa e o seu filho, né, a conversa que você teve com ele, ter essa reciprocidade. Isso é generosidade. Generosidade é que se forem buscar um copo de água, né, em um ambiente onde pode ter, por exemplo, meia dúzia de pessoas, a gente, por que não trazer 6 copos de água, né? É fazer um pouquinho mais, é ter esse olhar diferente, né? Não é a gente tão somente doar daquilo que nós detemos, mas principalmente daquilo que nós temos, inteligência, sentimento, para que o nosso semelhante também possa alcançar dignidade, felicidade, equilíbrio, paz, que é o que a gente também busca. E nós só vamos construir isto, né, nessa relação. Não precisamos de muitas coisas, precisamos sim uns dos outros, né? E finalizando a nossa reflexão, e começamos falando de ciência, a ciência já nos revelou, já nos disse, né, que não há vida conforme a concebemos na Terra se faltarem 4 elementos básicos: água, ar, alimento e luz. Água, ar, alimento e luz. E Jesus nos disse assim: eu sou a fonte da água viva. Virou até música, né? O poeta cantou. Pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Tente outra vez. Alguns pensam que era meramente um lunático, né? Mas conhecia a mensagem. Ele estava falando de Jesus. Ar, ele nos diz: eu sou o fôlego de vida. Alimento, eu sou o pão da vida. E concluiu nos dizendo: eu sou a luz do mundo. A ciência está certa, né, doutor? Nós precisamos de mais de Jesus ainda, né? E que Ele possa nos envolver, nos fortalecer a cada um em nossos melhores propósitos. Muito obrigado.